Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da nossa análise detalhada. É isso aí, muito bom ter todo mundo aqui de novo. Para começar o nosso encontro de hoje com o pé direito e com muita energia, a gente tem um pedido super especial para quem está nos acompanhando agora. Com certeza. Inscrevam-se agora mesmo no canal Santiago Planejamento Financeiro, tanto lá no YouTube quanto no Spotify. E, pessoal, aproveitem para curtir este episódio, deixar comentários e compartilhar este podcast com todos os amigos. Porque o tema de hoje, olha, é de utilidade pública pura. Total! A gente vai olhar de frente para aquele que é, sem sombra de dúvidas, o maior vilão da vida financeira no Brasil, a fatura do cartão de crédito. O famoso plástico. Exato. A gente está falando de juros rotativos que podem facilmente, ultrapassar a marca absurda de 400% ao ano. É um cenário de sufoco real para muita gente. Nossa, é um número que assusta. E com toda a razão, né? Muito. E para nossa investigação de hoje, a gente mergulhou nos materiais de 2 educadores financeiros que mapearam de forma bem cirúrgica a anatomia desse problema. A Aline Faria e o Breno Nogueira. Nomes de peso. Sim. E o que mais me chamou a atenção nas análises deles é que nenhum dos dois se limita a dar aquele conselho genérico e, convenhamos, inútil de é só gastar menos. Isso não funciona, né? Não funciona. Eles realmente dissecam o comportamento, a matemática e todo o sistema por trás do endividamento. Exato, o buraco é bem mais embaixo. Então, a nossa missão para essa exploração é muito clara. A gente vai desvendar a psicologia oculta por trás dessa armadilha do cartão e entregar um plano de fuga que as nossas fontes elaboraram. Um plano matemático e prático, né? Isso, testado para tentar zerar essa fatura definitivamente. Mas para dar o pontapé inicial, a gente precisa falar sobre a ilusão do plástico. O cartão sofreu uma mutação meio bizarra nas últimas décadas. Total, ele deixou de ser um meio de pagamento esporádico para virar uma espécie de extensão mágica do salário. O material de apoio cita um exemplo cotidiano que eu achei super revelador. Qual? Hoje em dia, quando os pais dizem para as crianças que não têm dinheiro para comprar um brinquedo, a resposta automática delas é: mas é só passar no cartão. Nossa, pois é. Essa frase inocente das crianças captura toda a essência do nosso problema atual. A nova geração já está crescendo sem associar o consumo à saída real de recursos. E se a gente trouxer isso para a economia comportamental, a gente esbarra no conceito da dor de gastar. A fricção do pagamento. Isso, a fricção. Quando alguém faz uma compra em dinheiro vivo, ali entregando notas físicas, o cérebro processa aquilo como uma perda tangível. Dói, né? Dói. Existe um desconforto real em ver o volume de dinheiro na carteira diminuir. É quase uma dor física mesmo. Imagina, sei lá, um sapato de R$ 500. Se a pessoa tiver que contar 5 notas de 100, uma por uma, e entregar na mão do vendedor, o cérebro dela vai acender um sinal de alerta gigante na hora. Com certeza. Vai questionar, peraí, esse pedaço de couro vale mesmo todo esse meu esforço de trabalho? Exato. O cérebro cria uma barreira natural de defesa. Mas o cartão de crédito, e especialmente hoje em dia com a tecnologia de aproximação... Nossa, o aproximação é um perigo. É um perigo porque anestesia essa dor por completo. A facilidade extrema de só encostar o celular ou o plástico na maquininha, combinada com limites de crédito que, frequentemente, são 2 ou 3 vezes maiores que a renda mensal da pessoa, isso cria uma neblina financeira. O cérebro simplesmente não registra a perda. E a mágica perversa do parcelamento entra exatamente aí. Como assim? Voltando para o sapato de R$ 500. O vendedor diz que divide em 10 vezes de 50. R$ 50 parece um valor inofensivo para o nosso cérebro. Sim, é um valor pequeno solto. Isso, o cérebro para de enxergar a dívida total de 500 e foca só na parcela de 50, desligando completamente aquele sinal de alerta que o dinheiro físico teria acionado. E o mais assustador é que essa anestesia não é um acidente de percurso, sabe? O Breno Nogueira traz um ponto fundamental sobre isso. Trata-se de um design intencional. Tudo de propósito. Tudo. Todo o ecossistema do cartão é desenhado para eliminar a fricção.
Os bancos e as operadoras nos atraem com iscas muito eficientes. Oferecem acesso a salas VIP em aeroportos, programas de milhagens, cashback. Nossa, todo mundo ama um cashback. Pois é, parece muita vantagem. Mas o objetivo final é convencer o consumidor a transferir 100% do poder de compra dele para dentro da ferramenta dos bancos. Entendi. Porque se todas as transações da vida da pessoa passam pela catraca do banco, eles ganham nas taxas cobradas dos lojistas a cada cafezinho e, o que é mais lucrativo para eles, ganham verdadeiras fortunas com os juros rotativos quando a pessoa inevitavelmente tropeça e não consegue pagar a fatura integral. O modelo de negócios deles depende de manter o consumidor rodando nessa engrenagem. E é bem aí que o Breno introduz um conceito muito forte nas análises dele que ele chama de lockdown patrimonial. Lockdown patrimonial? Um termo pesado. É o momento exato em que a armadilha se fecha e a pessoa perde a liberdade sobre o próprio dinheiro. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Como é que uma pessoa comum que acorda cedo, trabalha todo dia, acaba refém desse ciclo infinito de receber o salário, pagar a fatura inteira, ver a conta do banco zerar na mesma hora e ser obrigado a usar o cartão de novo para sobreviver os próximos 30 dias? A melhor forma de entender isso é olhando para a matemática crua. O Breno usa um modelo bem didático com um salário hipotético de R$ 5.000 líquidos. Tá, 5 mil na conta. Isso. Ele divide as saídas desse salário em duas grandes categorias. A primeira são as saídas fixas, o plano de saúde, a energia. Vamos supor que, nesse cenário, essas despesas fixas levem embora R$ 3.000 logo de cara. Certo. São contas difíceis de cortar do dia para a noite. Ninguém muda de apartamento ou cancela um plano de saúde por impulso. Não tem como. Então sobram R$ 2.000 para a segunda categoria. Isso mesmo. A segunda categoria é o que ele chama de diário, ou as despesas variáveis. É aquele dinheiro do dia a dia que cobre o supermercado, o combustível, a padaria, os lanches, o happy hour do fim de semana. Onde a emoção impera, basicamente. Onde a emoção toma o controle. E a matemática aqui é bem piedosa. Vamos fazer a conta juntos para quem está nos ouvindo conseguir visualizar? Se sobram R$ 2.000 para os gastos diários e a gente divide isso pelos 30 dias do mês, estamos falando de aproximadamente R$ 67 por dia. R$ 67, esse é o teto invisível da pessoa. Gente, é um valor muito apertado. Pensa bem, um almoço executivo mediano e um cafezinho à tarde já engolem facilmente uns R$ 50 hoje em dia. Tranquilamente. Se a pessoa precisar passar na farmácia ou abastecer o carro no mesmo dia, o teto de R$ 67 estoura sem o menor esforço. E é exatamente nesse ponto que o lockdown patrimonial se instaura. Porque a pessoa não para de gastar quando atinge esses R$ 67. Ela simplesmente passa o cartão. Passa o cartão, aquela anestesia que a gente mencionou antes entra em ação. Quando a fatura chega no mês seguinte, somada às despesas fixas de R$ 3.000, o custo de vida total daquela pessoa ultrapassa os 5.000 do salário. A conta não fecha. Não tem como fechar. A pessoa paga o que consegue da fatura, o saldo do banco vai a zero na hora e como ela ainda tem 30 dias pela frente para comer e se deslocar, ela é forçada a usar o cartão de novo. Ou seja, o salário do próximo mês já está totalmente comprometido antes mesmo de ser depositado na conta. O dinheiro não é mais dela, pertence ao banco. É um ciclo de dependência total. Uma vez dentro do lockdown, o cartão deixa de ser uma ferramenta de conveniência e passa a ser uma muleta de sobrevivência. A pessoa passa a trabalhar apenas para sustentar o limite do plástico. O que nos leva à pergunta mais urgente dessa nossa análise. Como sair disso, se no final do mês literalmente não sobra um centavo na conta, como as nossas fontes propõem que seja feito o resgate financeiro? O plano de fuga exige medidas drásticas e muito incômodas. As abordagens do Breno e da Aline Faria se complementam bem aqui. O primeiro passo é uma redução quase agressiva do custo de vida diário, focado nessas despesas variáveis. Entendi. Voltando para o nosso exemplo. Se a matemática permite gastar só R$ 67 por dia e a pessoa estava estourando isso sistematicamente no cartão, ela precisa forçar uma redução para metade. 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 Ela precisa tentar viver com os R$ 33 diários durante um período. Uau! Isso não é só um ajustezinho numa planilha, é uma mudança fundamental na rotina de vida. Com certeza. Cortar pela metade significa, sei lá, levar marmita para o trabalho todos os dias, cancelar assinaturas que não usa,
Trocar o aplicativo de transporte pelo ônibus requer um nível de esforço e disciplina absurdo. É brutal, não há como negar. Mas o objetivo vital dessa manobra toda não é viver assim para sempre. É forçar o sistema a dar um passo para trás. O intuito é garantir que a próxima fatura venha sensivelmente menor, permitindo que, pela primeira vez em meses, sobre algum dinheiro livre na conta bancária. Rezirar, né? Isso. E a regra inegociável é: esse dinheiro que sobrou não pode, sob hipótese alguma, retornar para o cartão de crédito. Ele deve ser usado exclusivamente na função débito ou no Pix. Faz todo sentido. É a volta daquela dor de gastar para reeducar o cérebro que a gente falou. Mas e se a pessoa não conseguir cortar tantos gastos porque já está no limite do básico? É aqui que entra aquela estratégia da Aline Faria, né? O chamado mês de transição. Exatamente. A Aline reconhece que só cortar gastos pode não ser suficiente ou rápido bastante para frear essa bola de neve. O mês de transição é um mês de ruptura intencional. Como funciona? A ideia é arregaçar as mangas e gerar um caixa extra significativo, focado exclusivamente naquele período, para estancar a sangria. Levantar dinheiro extra na marra, o que, sejamos honestos com quem está ouvindo, soa exaustivo para quem já trabalha 40 horas por semana e está super estressado com dívidas. Soa exaustivo porque é, mas o material sugere coisas bem práticas para esse sacrifício temporário. Pode ser pegar um projeto freelancer, fazer horas extras no emprego atual, ou, o que é mais acessível para a maioria, fazer uma varredura em casa. Aquela faxina financeira. Isso. Vender a bicicleta ergométrica que virou cabide, roupas de marca que não servem mais, videogames antigos. O esforço é alto, claro, mas a recompensa matemática é imediata. Pelo que eu entendi, o objetivo desse dinheiro extra não é pagar a fatura do cartão antigo, certo? Exato. Esse é o pulo do gato. A pessoa usa o salário normal para quitar a fatura do mês anterior e usa esse caixa extra levantado para cobrir os gastos essenciais do mês atual à vista, no débito. Sensacional! É assim que se quebra o ciclo. A pessoa sobrevive ao mês sem tocar no crédito, usando apenas o dinheiro real que ela tem em mãos. É um divisor de águas. E uma vez que o ciclo do lockdown é quebrado, a gente precisa organizar a casa para não voltar para ele. E sobre isso, a Aline Faria traz uma regra de ouro sobre orçamento doméstico que me chamou muita atenção, especialmente sobre como a gente preenche planilhas de gastos. É um verdadeiro choque de realidade. Sim, é uma mudança de paradigma essencial. A Aline é muito firme ao dizer que precisamos abolir a palavra cartão de crédito das nossas planilhas e dos aplicativos de controle. Abolir? Abolir. O grande erro da maioria das pessoas é tratar o cartão como se fosse uma despesa na planilha. O cartão não é uma despesa, é apenas o meio de pagamento. Olha, eu confesso que eu já fiz muito isso no passado. Chegava lá no final do mês e anotava numa linha única da planilha, cartão R$ 2.500, e ainda achava que estava super organizada financeiramente. É o erro mais comum. Mas quando você escreve apenas a palavra cartão, você continua cego porque está realmente drenando a renda. Tudo fica escondido naquela linha. Exato. A recomendação dela é desmembrar a fatura linha por linha, na hora de anotar. Você precisa detalhar o monstro para conseguir enfrentá-lo. Em vez de uma linha com o valor total, você deve anotar supermercado R$ 500, numa linha de baixo. Aplicativo de comida R$ 200, na outra. Blusa, parcela 2 de 5, R$ 100. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas só olhando para esses detalhes é que a pessoa consegue enxergar onde o vazamento de dinheiro está de fato acontecendo e tomar atitudes reais para estancar. O que levanta aquela dúvida clássica, né? Talvez o maior medo de quem tenta sair das dívidas ouvindo a gente agora. Se o parcelamento e o cartão são essas armadilhas todas, a conclusão lógica é que nunca mais podemos parcelar nada na vida, o uso do cartão passa a ser terminantemente proibido. De forma alguma. A ideia não é demonizar o instrumento financeiro, mas mudar radicalmente o comportamento de uso. E para isso, a Aline Faria faz uma distinção brilhante entre duas palavras que a gente usa no dia a dia como sinônimos, mas que financeiramente são opostas. O essencial e o indispensável. Exatamente. Essa separação é muito interessante. Vamos detalhar isso para nossa audiência.
O essencial, pelo que entendi das fontes, é a manutenção da vida. Isso. O essencial são as despesas de sobrevivência do dia a dia. O supermercado, a conta de luz, a farmácia de rotina. E a regra número 1 é que o essencial jamais deve ser parcelado no cartão. Jamais. Jamais. Se uma pessoa está precisando parcelar a compra do supermercado da semana em 3 vezes, ela está financiando a própria alimentação diária com crédito do futuro. É a definição exata de viver além do que se ganha. A ruína financeira só é uma questão de tempo nesse cenário. Tá, mas me tira uma dúvida que sempre surge. Vamos supor que alguém acabou de conseguir um emprego novo, um escritório super formal, e o guarda-roupa da pessoa só tem camiseta de banda e bermuda. Ela literalmente precisa de roupas adequadas para trabalhar e manter esse emprego, mas não tem o dinheiro à vista. Isso não seria considerado essencial? Ela não poderia parcelar? É uma ótima pergunta e entra numa zona meio cinzenta, mas a metodologia ajuda a classificar perfeitamente. Nesse caso específico, a roupa para o novo trabalho transita para a categoria do indispensável. Indispensável. Isso. O indispensável é aquilo que possui um custo mais elevado, que a pessoa não tem o capital à vista no momento, mas cuja ausência traz um prejuízo grave à vida ou ao trabalho dela. O seu exemplo do emprego é super válido. Outro exemplo clássico que a Aline usa é a geladeira da família que queima no meio da noite e não tem conserto. Não dá para viver sem geladeira em casa por muito tempo esperando juntar dinheiro. Exatamente. Se a pessoa não tem dinheiro guardado, ela vai precisar comprar uma geladeira nova e vai ter que recorrer ao parcelamento no cartão. Faz sentido. Outro caso seria um exame médico de emergência, muito caro, que não pode esperar pela fila do sistema público. Nesses contextos de urgência real, o parcelamento cumpre a sua função original, que é ser um crédito emergencial que salva a pessoa de um problema muito maior. A grande diferença, então, é a urgência e a imprevisibilidade. Perfeito. Comprar roupas para um emprego novo que acabou de surgir é uma coisa. Fazer uma compra impulsiva de sapatos, roupas ou maquiagens no shopping num domingo à tarde só porque estava com uma plaquinha vermelha de promoção não se encaixa de jeito nenhum no indispensável. De jeito nenhum. Se o objetivo é dominar a fatura, esses parcelamentos por puro desejo de consumo estão banidos. Banidos. O cartão deve voltar para o seu papel de facilitador de emergências ou grandes compras muito bem planejadas e não ser o patrocinador master do estilo de vida diário. Exatamente essa mentalidade. Bom, vamos avançar um pouco no tempo e imaginar o cenário de Vitória. A pessoa escutou a nossa análise hoje, aplicou todas as técnicas, fez um mês de transição exaustivo, cortou os gastos vendendo coisas que não usava mais, sobreviveu à base de marmita e transporte público, desmembrou a planilha chata lá, linha por linha, e separou o essencial do indispensável. Foi guerreira. Foi. E, finalmente, a fatura zerou. Ela conseguiu quebrar as correntes do lockdown. A grande questão é: como blindar o futuro? O que impede essa mesma pessoa de, sei lá, daqui a 6 meses, estar com a corda no pescoço de novo? A resposta para essa blindagem é o alicerce de qualquer vida financeira saudável: a reserva de emergência. A famosa reserva. Ela mesma. Todo aquele sacrifício extremo do mês de transição que você descreveu pode evaporar no ar se essa etapa for ignorada. A Aline Faria alerta de forma muito clara que, sem uma reserva financeira, qualquer imprevisto cotidiano vai derrubar o castelo de cartas. Um pneu que rasga num buraco, um cano que estoura na cozinha. Isso! Qualquer coisa assim vai obrigar a pessoa a usar o cartão de crédito novamente como socorro, e aí a velha bola de neve volta a rolar montanha abaixo. Construir esse colchão financeiro, guardando um pouquinho do salário todo mês no débito, é o que garante a paz verdadeira na vida pós-fatura. E além da reserva, as fontes sugerem umas táticas preventivas, quase físicas mesmo, para lidar com a tentação do cartão, não é? Coisas para dificultar o nosso próprio acesso ao crédito no dia a dia. Sim, pequenos obstáculos intencionais. Uma delas é pedir voluntariamente para o banco diminuir o limite do cartão. O que parece muito contraintuitivo para muita gente. A gente passa a vida inteira querendo que o banco aumente o nosso limite para nos sentirmos mais ricos e poderosos. Mas é justamente essa ilusão que precisa ser quebrada.
O limite alto dá uma falsa sensação de poder de compra que a gente não tem. Total. A recomendação é que o limite do cartão seja ajustado para um valor bem abaixo da renda líquida da pessoa. Se o limite não cobre nem metade do salário dela, o estrago máximo que a pessoa pode fazer num mês de descontrole ou de fraqueza é super limitado. Ela cria um teto artificial para se proteger dela mesma. É uma trava de segurança fantástica. E tem outra dica que parece simples, mas é poderosa. Deixar o cartão físico em casa. Essa dói muita gente. Dói, mas funciona. Se você vai dar um passeio no shopping no final de semana só para espairecer, ou vai caminhar pelo centro da cidade sem nenhum objetivo de compra definido, deixa o cartão guardado lá na gaveta de casa. E tira do celular também, né? Bem lembrado, se você não tem o plástico no bolso e não tem o cartão cadastrado nas carteiras digitais do celular de forma fácil para aproximar, a compra por impulso simplesmente não acontece. Aquela blusa na vitrine que parece super irresistível na hora vai exigir que você volte em casa para buscar o cartão de crédito. E nesse tempo de deslocamento, A racionalidade volta. Você desiste da compra porque a preguiça e a razão vencem a emoção. é o retorno da fricção que a gente falou lá no começo. Se a gente for sintetizar todo o conhecimento que a Aline e o Breno compartilharam nesses materiais, a lição mais dura e, ao mesmo tempo, mais realista é que sair do endividamento do cartão não acontece por passe de mágica. Nem por uma planilha mágica colorida. Não tem truque? Trata-se de fazer, passo a passo, o tortuoso caminho inverso do endividamento. É aceitar o desconforto de voltar a sentir a dor de gastar, é ver o saldo da conta corrente diminuindo no momento da compra e tomar a decisão adulta e consciente de parar de financiar uma vida que, matematicamente, não cabe dentro do próprio salário. É um baita choque de realidade, mas é libertador. O desconforto provisório compra a paz de espírito duradoura lá na frente. E para encerrar nossa exploração de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem está nos ouvindo levar para o resto da semana e refletir. Vamos lá. Nós vimos durante toda a nossa conversa como os bancos desenharam um sistema perfeito para anestesiar a nossa dor de pagar. A reflexão é a seguinte: se amanhã todo o plástico e o crédito fácil desaparecessem do mundo e nós fôssemos obrigados a pagar tudo, absolutamente tudo, em notas de papel, sentindo de novo toda a fricção e a dor de ver o dinheiro físico indo embora da carteira. Nossa! Quanto dos nossos desejos atuais de consumo se manteriam? Quanto das coisas que a gente compra hoje são vontades genuínas nossas? E quanto é apenas o nosso cérebro agindo no piloto automático, porque encostar um cartão ou um celular na maquininha não custa esforço nenhum? Se a fricção voltasse, quem seríamos nós na hora de consumir? Olha, é uma reflexão profunda. Retirar o crédito fácil da equação revela quais são as nossas verdadeiras prioridades na vida. Com certeza, é algo para se pensar muito seriamente toda vez que formos pegar o cartão na mão a partir de hoje. Bom, pessoal, com essa provocação, nós vamos chegando ao final de mais um mergulho incrível nos bastidores do nosso comportamento. Queremos agradecer imensamente a companhia de todos que ficaram conosco até o finzinho. Foi um papo excelente. E, gente, não esqueçam da nossa missão que a gente combinou lá no começo. Inscrevam-se agora no canal Santiago Planejamento Financeiro lá no YouTube e também no Spotify para não perderem nenhuma das nossas próximas análises e investigações. E, por favor, ajudem esse conteúdo de educação financeira a chegar a mais pessoas curtindo este episódio. Nós também adoraríamos ler os comentários da nossa audiência. Deixem lá nos comentários qual foi o maior ahá, aquele momento em que a ficha finalmente caiu durante a nossa conversa de hoje. É isso mesmo. E compartilhem este podcast com aqueles amigos, colegas ou familiares que podem estar precisando de uma estratégia real para domar a fera que é a fatura do cartão. Todo mundo conhece alguém que está precisando ouvir isso urgente. Um grande abraço a todos e até nossa próxima investigação.